aleluia, que se nós entrar, nós vamos invalidar, porque chama tradição. E se nós entrar na tradição, nós estamos invalidando a palavra do Senhor, nosso Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Esse homem, nós temos que acabar com ele, nós temos que destruir ele, nós temos que matar esse homem porque ele está blasfemando, aleluia, dizendo que é judeu. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Contra um homem, aleluia, que era discípulo de Jesus, que andava com Jesus, pega agora, entrega a Jesus, vai lá com 20 moedas, 30 moedas de prata, dizendo, olha, você se me der 30 peças de prata, eu entrego quem é Jesus, porque ele está no meio dos discípulos. E relata a história que no meio dos discípulos ele dava uma aparência dos discípulos do Senhor, ninguém estava a entender quem era Jesus, e as conversas eram igual. Ele disse, aquele que eu beijar é o Filho do Homem. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Então, ele diz, eis-me aqui. Por quê? O judeu rejeitou. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E na festa, tinha o costume de prender. Tinha um homem chamado Barrabás, que era ladrão. A Bíblia relata que era ladrão. E quem entregou Jesus também era ladrão, que era, aleluia, santo é o nome do Senhor, que era Judas, também aceitou Jesus, mas ele tinha o costume de ser ladrão também. Aleluia, pegou as 30 moedas, traiu Jesus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E agora levou diante do povo, dizendo, quem que você quer que eu solte? Jesus ou Barrabás? Aí eles gritavam, olhou lá, aleluia, e disse, solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Glória a Deus, santo nome de Jesus. Crucificaram Jesus, matou Jesus. E aí aonde que veio, entrou nós. Ele disse assim, eu fui, aleluia, fui buscado pelo quem não me perguntava por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Um povo que não chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui. O povo rejeitou e aqueles outros ali aceitou Jesus, derramou o sangue da cruz do Calvário, e nós começamos a clamar por Jesus, e ele disse, eis-me aqui. Vocês acreditam que eu sou o Messias? Eis-me aqui. Vocês acreditam que eu sou Jesus? Eis-me aqui. Você acredita que esse sangue foi derramado, não foi à toa? Eis-me aqui. Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. E é por isso, irmãos e queridos irmãos, que nós temos, aleluia, sempre de buscar a presença do Senhor, nosso Deus. Dar valor àquele sangue que foi corrido na rua de Jerusalém, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, louvado seja Deus, e é um sangue tão precioso, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. É motivo de nós agradecer o Senhor, é motivo de nós pedir o Senhor, é motivo de nós falar com o Senhor, Senhor, eu estou vivo, eu estou andando, eu estou enxergando, graça ao Senhor. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Ele disse, estendia minhas mãos todo dia a um povo rebelde. Ele estendeu a mão a um povo rebelde, um povo que não conhecia Jesus. Um povo que não tinha Jesus, mas até hoje tem rebelde. Até hoje tem rebelde, né? Aleluia, na face da terra. No meio das igrejas tem muitos rebeldes. Aleluia, santo é o nome do Senhor, que não ouve conselho, que não ouve, aleluia, santo é o nome do Senhor, que não ouve, aleluia, a pregação, que não ouve o conselho do pastor, que não ouve, aleluia, não tem, até hoje tem rebelde na face da terra. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Antigamente tinha ali Corá, que era primo de Moisés, aleluia, era rebelde, e ele rebelou contra Moisés, eu quero ser o dirigente, eu tenho que mandar aqui, Moisés não manda nada, e juntou um bocado do lado dele, Moisés, quem fica do lado dele passa para lá, quem fica do meu lado vem para cá. O povo vem para o lado de Moisés e um bocado ia para o lado de Corá. Aí daqui a pouco a terra abriu, engoliu Corá e o povo pronto. O que a rebeldia dá? Né? A terra abre e embora. Glória a Deus santo, é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Em caminho para o caminho, que caminha por caminho que não são bons. Após os seus pensamentos. Ou seja, um povo rebelde. Um povo rebelde. Que caminha por caminho que não é bom. Após o seu pensamento. O povo rebelde caminha por caminho que não é bom.
Se eu falar para ele continuar, eu fiz a minha parte, já falei com ele, aí vai, se dá a mão na frente. Aleluia. Então, os pastores estão aqui para fazer o quê? Para orientar. Orientar as pessoas. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Então, Jesus está dizendo, eu estendi a mão, o povo rebelde. Ele estendeu a mão. Um povo rebelde, um povo que não chamava pelo nome dele. E ele estava dizendo aqui, aleluia, santo é o nome do Senhor, que tem muitas pessoas, se você viu aqui a mensagem, tem muitas pessoas que fazem até hoje, na tradição lá de cemitério. E aqui está falando sobre isso. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O povo que me irrita diante da minha face, contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os tijolos. Sacrificando coisas má diante do Senhor. A Bíblia relata que eu tenho que fazer o sacrifício vivo e agradável a Deus. Sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu tenho que fazer esse sacrifício. Se eu, aleluia, botar meu joelho no chão, aleluia, começar a orar, eu vou orar 15 minutos, eu estou fazendo um sacrifício. Por quê? Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. É um sacrifício. Tem aqui um irmão irmão Marco, já contou isso uma história, que o sogro dele não dobrava o joelho. E um certo dia ele chamou ele para ir numa congregação, ele foi, o sogro dele foi. E ele orando, de repente ele bateu o joelho no chão e disse, tantos anos eu nunca dobrei o joelho, e a partir de agora eu dobrei o joelho. Então a Bíblia relata assim, a Bíblia relata que aquele que não faça o sacrifício vivo, de dobrar o joelho, de falar com Deus, aleluia, mas diante do Senhor a Bíblia diz, todo joelho se dobrarão diante de mim naquele dia. E naquele dia vai ficar o tempo que Jesus quiser. Seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai ficar de joelho na frente dele. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Todo joelho me dobrará diante de mim naquele dia. Santo é o nome do Senhor. Aquele que diz assim, Deus não existe. Naquele dia, ele vai prostrar lá e vai dizer ainda, majestade. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 4 diz assim, assentando-se junto à sepultura e passando a noite junto aos lugares. Louvado seja Deus. Secreto, comendo carnes de porco, caldo de coisas abomináveis aos seus pratos. Quando está falando aqui comer carne de porco, pastor, mas não pode comer carne de porco? Não. Jesus purificou. Jesus veio e purificou. Estava falando Deus. Naquela época era por causa da lei. Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Só que tinha coisa abominável, que é coisa sacrificada aos ídolos. Por exemplo, se, aleluia, tem uma tradição aí na Prata dos Baianos, aleluia, santo é o nome do Senhor, que o povo faz lá biscoito, tá, naquela Prata dos Baianos, nessa tradição. Traz, chega na minha casa, eu disse, eu não quero, eu não como. Porque é tradição, é coisa apresentada aí. Aleluia, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, irmãos, são coisas apresentadas a sacrifício que nós não podemos comer. E tem muitas pessoas que estão em volta da sepultura, uns vai lá sem vela, sem tijolo, no dia de finada sem tijolo, para ver se o finado fala. O finado vai sair dali, o finado não vai ver a vela, o finado que está ali não vai ver ninguém se levantar. Aquelas pessoas que estão mortas, não vem aqui mais, aleluia. Santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Agora eu falo para vocês, o único morto que estava lá na sepultura, no túmulo da pedra, que alguém foi lá e ressuscitou, foi Jesus de Nazaré. Esse sim, esse nós podemos adorar, esse nós não precisa ser devela. Por quê, pastor? Porque ele é a luz do mundo. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Esse sim, nós temos que glorificar